A pedagogia de Jean-Ovid de Crolli é baseada na ideia de desenvolvimento completo do ser humano, considerando-o em sua totalidade. Para de Crolli, o indivíduo é um ser multidimensional e, portanto, não deve ser compreendido apenas pelo seu aspecto psicológico. Ele acredita que o desenvolvimento do sujeito é influenciado por várias dimensões que interagem entre si e impactam o seu crescimento. Jean-Ovid de Crolli nasceu em 23 de julho de 1871, em Ronse, na Bélgica, e foi um médico, psicólogo e educador cuja obra influenciou profundamente a pedagogia moderna, especialmente no que diz respeito à educação infantil e à educação ativa. Desde jovem, de Crolli demonstrou interesse por questões sociais e pelo desenvolvimento humano, o que o levou a estudar medicina na Universidade de Gand e a especializar-se em neurologia e psiquiatria. Em 1901, ele fundou um instituto em Bruxelas voltado para crianças com deficiência mental, onde começou a desenvolver sua metodologia pedagógica baseada em uma educação integral. Observando o comportamento e as necessidades dessas crianças, de Crolli concluiu que o aprendizado é mais eficaz quando ligado aos interesses e experiências da vida real das crianças. Essa experiência inspirou a criação do Método de Crolli, no qual a educação é estruturada em torno de centros de interesse. Temas significativos para as crianças que as ajudam a entender e explorar o mundo ao seu redor. Pressupondo-se em uma abordagem multidisciplinar, de Crolli afirma que as várias áreas do saber devem convergir para que o aluno desenvolva uma visão global do que é a realidade. Ele percebeu imediatamente que muitas crianças não aprendem apenas porque o método pode estar incorreto. E, na verdade, as crianças aprendem de forma holística, enquanto o ensino tradicional realmente começa com as letras. De Crolli considera necessário apresentar a frase na íntegra e depois voltar às palavras, depois às sílabas, depois às letras, vogais e assim por diante. A educação integral não se confunde com ampliação do tempo ou do espaço. Quando nós falamos de educação integral, nós estamos chamando a atenção para a dimensão qualitativa da educação integral. Então, a educação integral, mais do que ser um mecanismo de garantir e buscar um desenvolvimento pleno, ela é aquilo que vai ressignificar a educação e trazer a educação brasileira mais perto daquilo que o jovem brasileiro está atrás. Então, quando eu falo em educação integral, eu estou falando na plenitude de todas as pessoas, e não apenas em mim. Isso significa você desenvolver não apenas habilidades cognitivas, aprendizagens escolares, para pessoas ir muito bem no campo profissional, mas pessoas que sejam humanas, pessoas que saibam respeitar o outro, pessoas que saibam conviver, tenham amabilidade, pessoas que tenham a capacidade de autocrítica, de autogestão, né? Saber compartilhar, saber colaborar. Eu acho que um dos grandes desafios para que a educação seja integral é a ideia de que não se estabeleçam, primeiro, hierarquias dessa natureza, entre matemática e português e o resto. Segundo, que a escola possa lidar com os meninos e com as meninas, com os jovens e com as jovens, do jeito que eles são, não do jeito que nós gostaríamos que eles fossem. E lidar com eles do jeito que eles são, não para ficar inferindo os problemas comportamentais que atrapalham a vida. Para falar, nossa, como a mãe é pobre, como o pai é pobre, a família é desagregada, e que tais. Mas para entender como ele é, e como ele expressa na sua existência a realidade que ele vive, mas também recria essa realidade. Desenvolvimento pleno nesse contexto da educação integral significa formar para a autonomia, ou seja, formar para que os estudantes, ao final de uma educação básica,
consigam buscar de forma autônoma o seu desenvolvimento como pessoas, o desenvolvimento do seu projeto de vida e também enfrentar os desafios, enfrentar as demandas do século XXI, de uma sociedade que é volátil, que é incerta, que é complexa, que é ambígua, que é muito tecnológica. Deixando o estudante, então, com essa percepção de estar pronto e de ter autonomia para tomar as decisões e para aprender coisas que ele queira ao longo da sua vida. Outro aspecto importante da pedagogia de Crowley diz respeito ao centro de interesse. Na verdade, as crianças têm interesses pessoais. Eu não sei, a casa, a família. Aqui estão os interesses com os quais eles se preocupam próximos de suas experiências. De acordo com De Glory, esses interesses decorrem das necessidades, da necessidade de se alimentar, da necessidade de se proteger do mal, da necessidade de se defender dos inimigos e da necessidade de agir. Quando ele se refere à sua juventude, uma criança é uma pessoa que é um pouco intimidada pela escola que o cerca, e De Crowley sempre diz que ele é um aluno infeliz e triste, que ele é uma criança sensível. Ele observa as crianças, ele registra constantemente essas observações, ele busca ações que permitem que as crianças se libertem, assumam responsabilidades, e a educação ainda é muitas vezes feita em meio ao abuso. Minha opinião é que os professores não devem participar de conceitos de sala de aula. A Escola Agrícola de Crowley desenvolve a cooperação entre os grupos. Ela aboliu a disciplina tradicional e a substituiu por projetos durante todo o ano que fazem sentido para as crianças. Ele encorajou as crianças, mesmo as pequenas, a fazer seus próprios discursos. Isso é tudo. Os parlamentares defenderam o povo. Nas aulas de Cole, a escola só acontece na sala de aula quando chove. Caso contrário, você tem que investir na cozinha, na oficina, na loja, na rua. O objetivo, a aplicação desse centro de interesse destinava-se principalmente às crianças das classes primárias e objetivava desenvolver esses 3 atributos principais. O primeiro deles é a observação, considerada uma atitude permanente, ocorrendo em todos os momentos do processo criativo. Então, a criança ela ia observar o meio dela. E aí ela ia, alguma coisa, despertar atenção. Olha só que árvore interessante, a planta, a flor. Então, essa observação ia gerar essa condição. O segundo ponto, a associação. Permite que o conhecimento adquirido pela observação seja estendido em termos de espaço e tempo. Aí entra o papel do professor. Então, o professor ia, por exemplo, a criança via uma planta e o professor ia começar como falar com a criança sobre como que a planta nasce, das raízes, as raízes se fixam na terra, sugam os nutrientes e aí isso dá a vitalidade da planta. Então, a partir daí, ele ia desenvolvendo. E o terceiro é a expressão. Por esse atributo, a criança pode externar a sua aprendizagem através de quaisquer meios de linguagem, integrando os conhecimentos adquiridos de maneira globalizada. Então, a criança viu a árvore, o professor associou a árvore com a teoria. E no final, a criança precisa expressar o entendimento daquilo que ela aprendeu. Seja desenhando, seja cultivando uma planta, seja escrevendo uma poesia sobre aquilo. Então, essas eram as fases do centro de interesse. O método indutivo de Ovid de Crowley propõe que a aprendizagem comece pela compreensão do todo, para que as crianças identifiquem o significado e a função das partes em seu contexto. Na leitura e interpretação textual, por exemplo, ele sugere que os alunos se envolvam diretamente com frases ou textos completos, permitindo que compreendam o sentido e a intenção geral antes de focar em elementos isolados, como sílabas ou palavras.
Assim, ao invés de apenas decodificar, eles desenvolvem uma compreensão mais profunda e significativa do texto, valorizando o aprendizado como um processo integrado e motivador. De Crolles considera necessário apresentar a frase na íntegra e depois voltar às palavras, depois às sílabas, depois às letras, vogais e assim por diante. Então, repito, porque, de acordo com a percepção geral das crianças, tanto que ele deu o exemplo de que as crianças olharam para a mãe, não olharam para ela parágrafo por parágrafo, mas para ela como um todo. Então, as crianças aprendem imediatamente o formulário EE e depois ensinam através desse método. Isso significa deixar as crianças aprenderem como desenhar e depois perceber o todo e depois chegar às partes. Então, a abordagem global. A pedagogia de Ovide de Crolles, caracterizada como uma abordagem inovadora, valoriza a autonomia do aluno e seu papel ativo na construção do conhecimento. Essa pedagogia se fundamenta em 5 pilares básicos: autonomia, onde a liberdade do aluno é incentivada para motivá-lo no processo de aprendizagem; individualidade, que promove atividades de interesse pessoal conectadas com a comunidade; atividade que utiliza a perspectiva ativa e exploratória da criança para facilitar a aprendizagem; intuição, que envolve a observação e experiência sensível da realidade; e globalização, que defende a compreensão do todo antes das partes, por meio do método indutivo. De Crolles acreditava que o conhecimento intelectual é construído a partir da experiência empírica e da manipulação prática do que se observa. Contudo, o sucesso da aplicação de metodologias ativas, como a dele, pode ser limitado em espaços onde ainda predominam estruturas pedagógicas tradicionais, pois estas nem sempre favorecem uma formação que visa a autonomia e ao desenvolvimento integral do aluno.